Bora lá! Esse é meu primeiro podcast, um podcast piloto, onde eu quero trazer informações relevantes ou irrelevantes sobre relacionamento e autoestima feminina. Acredito que esse é um tema importantíssimo, né, atualmente. E não só isso, né? Eu acho que eu vivi e passei por isso de uma forma muito bonita durante a minha trajetória, né, de depressão e posso contar um pouquinho aqui durante essa conversa com vocês, mas quero trazer aqui 5 pontos que talvez tenham te impedido de viver o amor saudável que você tanto sonha, né? Falando de mim um pouco, né, dessa trajetória e dessa história, existiu em mim durante muito tempo uma falsa sensação de autocuidado. Eu acreditava que eu me cuidava, né? Eu acreditava dos meus 20 aos 30 anos, eu sobrevivi. Então, assim, eu tive que fazer faculdade, correr atrás de me sustentar, de sobreviver, de fazer com que as coisas acontecessem e que eu tivesse um lugar no mundo. E mesmo acreditando, né, que eu me cuidava, que eu tinha uma autoestima elevada, hoje eu enxergo que isso não era real, não era verdade. Mas eu acredito que o grande divisor de águas na minha vida foi a minha depressão. A minha depressão veio quando eu tinha ali 30 para 31 anos. Uma depressão, na verdade, crônica, né? A gente tem depressões agudas, né? Que vem de um fato específico, então um acidente, a morte de alguém, a gente se traumatiza. E tem uma depressão crônica, que é uma depressão que vem ao longo do tempo, e foi isso que aconteceu comigo, né? Eu sempre quis ser a menina forte, a mulher forte, que resolvia tudo e que tinha todas as respostas na ponta da língua. E isso me fez, de alguma forma, né, criar uma casca muito dura. E realmente, um dia eu tive que me desfazer dessa armadura, porque ela estava muito pesada, estava muito difícil de carregar. E a minha depressão, ela veio como algo que me fez me libertar dessa armadura pesada, porque eu não acreditava que eu tinha que fazer isso, eu acreditava que eu tinha que me manter naquele lugar, de que eu tinha que me manter a mulher forte, a menina que tinha que resolver todas as coisas, os problemas de todas as pessoas, e não que as pessoas me davam os problemas delas, mas eu me colocava na posição de solucionadora dos problemas das pessoas. Olha que loucura. Bom, vindo esse processo de depressão, que foi o processo de autoconhecimento mais maravilhoso da minha vida, né? Vocês já devem ter ouvido sobre isso, né? Que processos dolorosos muitas vezes são o ponto de virada na vida de muitas pessoas. No meu caso foi, né? O meu processo de depressão foi o meu ponto de virada total com relação ao meu autoconhecimento, autoestima e diversas coisas. E hoje, né, depois de ter passado por tudo isso, não foi, né, foram 2 anos quase de depressão, e foi uma situação de muitos altos e baixos. Então, assim, eu dizia que quando eu estava na baixa, eu soltava todas as coisas, deixava, né, a minha mochila leve de atividades, então eu tirava tudo, parava de resolver as coisas das pessoas. Quando eu achava que eu estava bem, eu ia lá e pegava tudo de volta. Então pesava de novo, né, essa mochila, colocava tudo, falava, me dá que eu resolvo. Eu queria voltar a ser a mesma pessoa de sempre. E na minha visão era Deus que olhava para mim e falava assim: "Ah, você quer voltar para o lugar de onde você veio? Então peraí que eu vou colocar carga aí, né, para você não dar conta e para você voltar e refletir. É daqui para um novo lugar, né, do ponto A para o ponto B, não é para voltar para trás". E isso foram ciclos de mais ou menos assim, foram ciclos em 2 anos. Eu posso dizer que aconteceu isso pelo menos de 8 a 10 vezes aí dentro, né, desse processo. Pega tudo, solta, pega, solta, até que uma hora eu falei, não é isso que eu tenho que fazer com a minha vida, eu preciso, né, seguir em frente. E aí veio todo o processo de cura, né, de cura da depressão e de cura com relação a fatores emocionais e de autoestima. Então, eu quero trazer aqui porque por muito tempo e durante a minha depressão eu vivi dependente emocional.
porque eu colocava a dependência, né, a minha felicidade, ela estava muito apoiada nos meus relacionamentos, não só amorosos, mas nos meus relacionamentos como um todo. E isso fazia com que eu tirasse a responsabilidade de mim, né, a minha autorresponsabilidade sobre a minha felicidade, e colocasse isso dentro da vida de uma outra pessoa. Imagina o peso, eu tiro o peso da minha mochila e coloco na mochila do outro. E isso foi algo muito complicado por um bom tempo, porque eu não me via dentro da minha depressão e as pessoas não conseguiam enxergar, né? Nossa, ela é imatura. Na verdade, né, 30 anos já era para eu ter evoluído, mas idade e maturidade, né, não caminham juntas. Hoje a gente vê pessoas de 60 anos imaturas, enquanto pessoas de 20 anos, né, já alcançaram maturidade, sabedoria, em muitos casos, né? Então, uma das coisas que eu queria trazer aqui foi o quanto esse processo, e tem acontecido até hoje, me trouxe uma evolução relacionada aos meus relacionamentos amorosos. Então, uma das coisas que eu quero trazer é uma das coisas que me impediram de viver relacionamentos saudáveis e o relacionamento que eu tanto sonhava foi idealizar o amor romântico e idealizar a pessoa. Então, eu vou ler aqui para que a gente discorra sobre esse assunto. Você cresceu acreditando que o amor resolve tudo, mas às vezes o sonho te faz aceitar migalhas, esperando que ele mude ou que vire um parceiro perfeito. E eu vivi isso. Aceitei migalhas esperando que a pessoa mudasse ou que o meu amor pela pessoa e a minha, né, toda a minha dedicação fosse mudar, né, aquela pessoa fosse mudar a situação em que eu vivia. E isso não acontece, isso não vai acontecer. Se a gente não se amar, se a gente não se olhar em primeiro lugar, dificilmente a gente vai conseguir viver um relacionamento saudável, porque foi o que eu disse, a gente começa a colocar o peso, né, da nossa mochila, da autorresponsabilidade, né, a responsabilidade de me fazer feliz é do outro, passa a ser do outro. E isso faz com que a relação e a conexão fiquem pesadas, porque eu tô dando uma responsabilidade que é minha para outra pessoa, né? Então, desbalancia aí o relacionamento. Outra coisa que aconteceu: repetição de padrões familiares. Sem perceber, você pode estar repetindo o tipo de relacionamentos que viu em casa, mesmo que ele tenha te machucado. É como se seu inconsciente dissesse: é isso que eu conheço como amor. Por muito tempo, eu imaginava, né, por ser uma mulher muito parecida com a minha mãe, sou uma mulher muito dinâmica, muito determinada, vou atrás, resolvo, faço, aconteça, sempre foi assim. Não deixou de ser, né? Mas hoje com uma leveza muito diferente, muito maior do que no passado. Eu achava que eu tinha que encontrar um amor que fosse muito mais poderoso, mais dinâmico, mais tudo do que eu. Ou seja, eu queria alguém, eu queria um homem que fosse um homem mais poderoso, que falasse mais alto do que eu, ou que, sabe, tivesse mais energia do que eu, que resolvesse todas as coisas para mim, né, para que eu deixasse de fazer isso, né, ou para que ele conseguisse, de alguma forma, coexistir dentro do relacionamento, já que eu era essa pessoa, né, que ocupava todo esse espaço. E aos poucos eu fui percebendo, né, que dá para coexistir desde que a gente seja flexível e maleável dentro da relação. Hoje, depois de muita terapia, óbvio, e depois de muito compreender, hoje eu consigo entender. Cada um tem o seu papel dentro da relação, óbvio, mas o que eu vivi, como eu fui criada, é diferente da forma como que o meu namorado hoje foi criado. Nós viemos de lugares totalmente diferentes, de famílias totalmente distintas, né? De criações totalmente diferentes. E isso conta muito, eu preciso olhar para isso como algo relevante, como algo de fato importante, porque isso traz material para que eu analise e para que eu compreenda o meu relacionamento, né? Quando eu preciso compreender sobre algum tipo de atitude ou algum tipo de comportamento e entender que aquilo é diferente da forma com que o meu pai faz, é diferente da forma com que a minha família vive, do que eu aprendi durante 30 e poucos anos,
né, que uma família funciona desse jeito. Aí eu entro em outra família, entendo que existem outros funcionamentos. E isso é algo que, de alguma forma, né, foi revelado para mim e tá muito claro para mim, né, de que isso hoje funciona e funciona muito bem dentro do meu relacionamento por eu conseguir, e ele também, óbvio, né, maturidade das duas partes, compreender que nós somos seres diferentes, que nós aprendemos diferentes e de formas diferentes e que isso é natural e tudo bem ser assim. Outro ponto que eu gostaria de trazer é medo da solidão. Você já ficou em relações que não te faziam bem só para não se sentir sozinha? Esse medo pode te prender em lugares que não te nutrem. Já fiquei em relações só para não ficar sozinha. E isso realmente me prendeu em lugares que não me nutrem. Lugares moldam quem nós somos. Se a gente está num lugar que a gente não é celebrada, que a gente não é cuidada, onde o nosso parceiro não olha pra gente com admiração, né? Que não fortalece, né? Não nos fortalece na nossa fraqueza, não apoia os nossos sonhos. Isso é algo que aos poucos faz com que a nossa autoestima, né? Esse auto-amor, ele seja minado aos poucos. Se a gente está no lugar onde a gente é celebrado, onde a gente é cuidada, onde a gente está recebendo, né, apoio, principalmente nas nossas fraquezas e nas nossas dificuldades, a gente passa a se amar mais, porque a gente consegue se olhar com ternura se o outro olha pra gente com ternura também. Então assim, poxa, ele compreende a minha dificuldade, realmente eu tenho dificuldade nisso, a gente passa a se olhar com misericórdia, mas um amor real não faz isso com a gente de forma a nos culpar, ele faz isso com a gente de forma a nos potencializar, colocar a gente, né, num lugar mais alto. E vamos lá, próxima, que é a quarta, falta de autoconhecimento. Você se doa tanto, tenta tanto agradar que às vezes nem sabe mais o que você realmente quer. E sem se conhecer, fica difícil escolher alguém que te faça bem de verdade. Essa é a maior chave na minha visão, assim. Enquanto eu não conheço meus valores, quem eu sou, como eu funciono, o que é importante para mim, não adianta. A gente não sai do ponto A para o ponto B. Assim. Não é rápido. A gente precisa passar por fases e a grande fase é se autoconhecer a ponto de olhar para você. Hoje nas sessões, né, com os meus pacientes, às vezes eu pergunto: quem é você? Me fala quem você é. Só aí já trava a pessoa, porque a pessoa não sabe quem é. Quem é você? Me fala sobre você. Tá, eu sou fulano que trabalha. Não, sem falar o que você faz, quem você é. Então, assim, as pessoas não sabem, ó, eu sou uma pessoa com esse valor, eu sou uma pessoa com essa característica, isso em mim é algo forte, isso daqui, ó, eu não ando para lá nem para cá, meu caminho é esse aqui, tá decidido, definido. Então, enquanto a gente não sabe quem a gente é, quando alguém chega para ser o nosso par, para estar do nosso lado, a gente não consegue olhar e falar isso daqui é bom ou isso daqui é ruim. A gente vai se adequando, vai se encolhendo, vai se encaixando e, de alguma forma, a gente se apaga. Se apaga por querer estar dentro de uma relação só para realmente, né, pelo medo da solidão, para não ficar sozinho, mas muito por falta de se autoconhecer, por falta de olhar e falar: esse é meu limite, daqui não passo. E eu passei por isso, assim, por muito tempo, até recente, não digo, e tenho passado, óbvio, né, porque eu ainda me autoconheço o tempo todo, mas no relacionamento, até recente, assim, muitas coisas eu ainda preciso aprender sobre mim, né, pra entender que eu não tô ali dentro da relação para agradar o tempo todo. Existem coisas, né, dentro de mim e valores meus que são inegociáveis. A minha fé é inegociável, né? O meu autocuidado é inegociável. Se o outro me faz me sentir menos, é inegociável. Eu não quero ficar dentro de uma relação onde eu não sou celebrada.
Isso é claro para mim. Eu não quero andar com pessoas que não têm os mesmos valores que eu não quero na minha intimidade um amor que olhe para mim e que eu não veja, sabe, a engrenagem funcionar, em que eu tenha que toda hora forçar, não quero forçar nada, sabe? Hoje eu tenho um relacionamento, existem divergências, mas quando eu olho as divergências, são coisas que não ferem meus valores, são coisas que não agridem aquilo, né? Não agridem quem eu sou e aquilo em que eu acredito. Então, essa é uma grande coisa. O resto são coisas que eu vou ajustando. É o meu temperamento, que é um temperamento dinâmico, é um temperamento que quer as coisas do meu jeito, né? Por morar muito tempo sozinha, por tantas coisas. E muitas mulheres são assim. Hoje eu vejo que o autoconhecimento transformou a minha forma de enxergar os relacionamentos, a minha forma de me enxergar e a forma de enxergar o outro, quando o outro chega na minha vida, quando o outro se apresenta para participar. Isso é muito importante. Agora, vamos para quinta e última, que é crenças limitantes sobre o amor. Isso aqui é muito interessante, porque eu falava algumas coisas muito ruins, né? Para mim, eu alimentava minha mente com algumas coisas muito ruins. Talvez você tenha escutado a vida toda que relacionamento é difícil mesmo, ou que homem é tudo igual. E aí, sem perceber, você começa a aceitar menos do que merece. Eu falava o seguinte: ah, não tem homem. Não tem, não existe, onde tá, sabe? Não tem ninguém interessado, não tem ninguém interessante, as pessoas não estão afim, ninguém quer se relacionar, todo mundo quer brincar. Eu vivia essa dinâmica, essa narrativa é horrível, porque eu alimento o meu cérebro com isso, eu alimento a minha mente com isso. Quanto mais eu alimento, né, a minha mente com essa informação, mas ela acredita que isso é verdade, isso é neurocientificamente provado, né, de que quanto mais a gente repete, mais a gente acredita sobre aquilo. Então, é importante que a gente mude a narrativa. Existe sim, existe sim. Quantas pessoas, independente se a pessoa é casada ou não, se namora ou não, quantos caras legais você conhece? Quantos caras bacanas você conhece? Pô, esse cara é bacana. Tudo bem, ele tá se relacionando, mas é um cara bacana. Existem homens legais e existem homens legais solteiros. Existem, eles estão por aí. Será que a gente tá indo nos lugares certos? Será que a gente tá com saco? Porque hoje a galera tá sem saco, né, pra se relacionar. Poxa, eu vou ter que ir em grupo de não sei o quê, vou ter que participar de não sei. Ah, não tô afim. Então hoje a gente criou essa crença também e esse lugar de preguiça, né, de se relacionar, de conhecer as pessoas, né? Mas o que eu quero dizer com tudo isso, que esses medos e esses bloqueios e todas essas coisas, elas explicam muita coisa, mas elas não nos definem. Cabe a nós compreender, né? Cabe a nós entender. Poxa, estou compreendendo aqui alguns padrões, estou compreendendo aqui algumas coisas que eu preciso olhar para dentro, né? Com relação à minha autoestima, com relação a esses medos, com relação a alguns valores que eu tenho deixado para lá quando eu tenho me relacionado, eu tenho passado por cima deles e depois eu percebo que não deveria, né? Quando eu chego lá na frente, eu percebo que eu não deveria ter passado por cima, eu teria poupado muito tempo da minha vida se lá atrás eu tivesse pensado diferente, tivesse agido diferente, tivesse sido mais coerente com os meus valores, coerente com quem eu sou. Então, trazer um pouco pra competência, né? Eu costumo falar na terapia. Ser consciente, ser competente, eu falo muito isso para os meus pacientes. Ser consciente é diferente de ser competente. Aqui você diz que você sabe, que você compreende, que toda essa dinâmica tá clara para você, mas na hora de executar e de colocar em ação tudo isso que você tá dizendo, que você tá aprendendo, aí não sai do lugar. Então, falta competência, falta ação. Bom, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Para mim foi maravilhoso, uma experiência nova de falar por tanto tempo. Às vezes eu acredito que a gente tem um pouco de dificuldade de se ver fazendo algo novo, algo diferente. E eu fiz isso aqui sem muito roteiro, sem pensar muito, mas sem programar muito, porque eu acho que a maior dificuldade é essa questão né, no meu caso, do perfeccionismo. E eu quero colocar isso ao ar, né, colocar isso no ar, independente de como saiu, dessa forma. Sem corte,
sem nada. Acho que é uma experiência que também vai trazer novos olhares para mim como profissional e quero fazer mais vezes isso, trazer você para dentro desse lugar para a gente explorar, né? É um novo lugar para mim. Lugares novos são lugares difíceis, né? Para a gente pisar realmente, porque o novo é sempre desconfortável, mas muitas vezes ele é realmente o que falta para a gente alcançar o próximo nível da nossa vida. Então eu convido você a me acompanhar, convido você a alcançar o seu próximo nível de vida, né? A desafiar, se autoconhecer, buscar compreender teus padrões, se tornar uma mulher virtuosa, com virtudes, né? Que busca ser alegre, que busca ser uma pessoa que perdoa, que tem compaixão. Eu acho que trabalhar as virtudes são coisas essenciais e são coisas que eu tenho feito aí ao longo desses últimos anos, justamente para me colocar e me tornar a mulher que eu quero ser. Então convido vocês a me acompanharem, a estarem comigo e muito obrigada!